Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e a gente começa agora mais um Parla Mais. O Parla Mais de hoje traz um político ou um pré-candidato a deputado federal lá do litoral do Piauí. Eu estou falando de Tex Willer, ex-superintendente de administração da Prefeitura de Parnaíba, ex-militante do PCdoB, mas é evangélico, mas hoje está pré-candidato pelo PP. Partido Progressistas. Eu queria que você se apresentasse para a gente. Olha para cá e diga quem é Tex Willer. Tudo bem, amigos? Muito prazer, eu sou o Tex Willer, jovem, 32 anos, casado, cientista político, estou terminando o curso de Direito também agora, estou no 10º período. É um grande desafio, inclusive, conciliar essa agenda, né? Mas, enfim, e graças a Deus temos um pouco de experiência desde 2012 atuando com essa ideia de transformar, de trazer o novo para dentro da política. E aí nós temos essa condição de sonhar, né? E participando ativamente, de fato, do debate político, contribuindo, trazendo ideias, participando em partido político, construindo projetos para a cidade de Parnaíba. Tive a honra de participar do governo do prefeito Francisco Emanuel, ali prefeito da cidade de Parnaíba, sou ex-superintendente de administração, e agora me encontro nessa situação, graças a Deus, convidado pelo senador Ciro Nogueira e pelo pré-candidato a governador Joel Rodrigues a deputado estadual, pré-candidato também a deputado estadual aqui, e muito feliz, satisfeito. Você é pré-candidato a estadual? Pré-candidato a deputado estadual. Eu falei federal, desculpem aí. Então, o Tex Willer é candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa do Piauí. Tex, eu falei que você já participou do PCdoB. Sim. Você começou a militar na política muito jovem, ainda estudante. Queria que você contasse um pouco dessa tua experiência. Como é que foi esse teu período aí militando do outro lado, oposto ao que você se encontra hoje? Sabe, Douglas, eu fico muito feliz porque quem tem história conta. E isso nos serve de aprendizado, nos dá maturidade. E eu tenho a honra de dizer que fui de esquerda, foi onde eu nasci politicamente. Eu estava ainda no ensino fundamental para o médio, eu estudava num colégio em Parnaíba. Eu sou parnaibana, acabei esquecendo de dizer, meu amor, minha Parnaíba amada. E lá em Parnaíba... Só tem uma pessoa que ama Parnaíba mais do que você. Quem não, será? Vamos não, Quem viu? será? Vamos lá. Mas exatamente tem a ver com a história dessa turma aí, escuta só. E aí eu tava num debate na escola, era uma eleição que se aproximava, 2008, e aí tinha alguns candidatos a prefeito, vereadores, e participaram de um debate na escola, e os alunos tinham a oportunidade de conversar com os candidatos a político, né? A cargos eletivos, na verdade. Os políticos lá, como por exemplo a dona Dalgisa, André Neves, etc., Fernando Gomes, políticos ali da cidade de Parnaíba, eleição local, prefeito, vereador, enfim. E eu pequenininho, por incrível que pareça, eu sou hoje um homem de 1,82 m de altura, mas eu sempre fui uma criança pequenininha, o pessoal não acreditava muito que eu fosse crescer, mas sempre tive muita coragem, sabe? E no momento do debate eu pedi a palavra e fiz uma pergunta para a candidata a prefeita no momento, que era a dona Dalgisa, e fiz essa pergunta que incomodou, sabe? Pegou fogo o debate depois que eu fiz essa pergunta. Qual foi a pergunta? A pergunta foi: como é que você pode cuidar de Parnaíba se você não está cuidando da sua própria casa? Porque eu passava na frente lá, a combizinha pegava a gente em casa, o motorista, né? Um monte de criancinha, a gente passava na rota, às vezes passava na frente. E eu via, tava sujo, que ele tem um jardim com os bambus e tal, e ficava sujo. E ele me deu um insight de fazer aquela pergunta. Eu pequenininho, talvez uns 13, 14 anos, fiz essa pergunta e o negócio pegou fogo, porque a política em Parnaíba sempre foi muito acirrado, sabe? E aí foi um gancho muito grande para os outros políticos que estavam lá, o negócio pegou fogo, foi um negócio admirável. E quando terminou esse debate, né, eu fiquei lá, mantive a postura, eu queria ouvir como é que realmente, de fato, uma pessoa planejava trabalhar por Parnaíba. E aí a dona Dalgisa respondeu, obviamente, mas o debate já tinha pegado fogo, o negócio foi um fenômeno lá. E o Fernando Gomes, que também era candidato a vereador na cidade de Parnaíba, me chamou, abraçou, fez uma foto comigo, eu tenho essa foto até hoje, e ele disse: você vai ser político, você tem a chama de um político ardendo dentro de você. E aquilo ficou guardado comigo no meu coração. E aí, 4 anos depois,
o Fernando Gomes me chama para ser candidato a vereador lá em Parnaíba. O Fernando, nessa eleição de 2008, ele venceu para vereador e depois ele lançou uma chapa junto com o Joãozinho da Unimagem, era o PCdoB e PDT juntos, para a chapa majoritária em Parnaíba, disputando então a eleição de prefeito, vice-prefeito, que era o Joãozinho e o Fernando Gomes, e ele montou uma chapa de vereadores e aí ele me convidou para participar ativamente da política partidária. E eu aceitei o convite, fui para a eleição e comecei minha vida pública no PCdoB. No PCdoB. Participou dos movimentos? Com certeza, e uma coisa que eu digo, eu falei no início, quem tem história conta e serve de aprendizado de maturidade. A esquerda é muito, muito, muito organizada, principalmente na política estudantil, política de bairro, política de base, né? De base. Então, assim, eu aprendi isso. Fui presidente da UJS, que é a União da Juventude Socialista, lá em Parnaíba, do Diretório Municipal à época. Participei dos congressos da UNE, da UBS, da UJS Nacional. Então, assim, me orgulha ter participado de um movimento, embora hoje discorde veementemente com os princípios basilares de ideias que eles têm, mas eu fiz parte e aprendi que a gente tem que ter essa organização, onde nós estivermos. Eu acredito que, assim, o sucesso da esquerda, hoje, no Brasil e no mundo afora, se deve à organização que eles têm. Uma pergunta que não quer calar. Como é que um evangélico, como é que uma pessoa com princípios tão sólidos de família, de igreja, de religiosidade, espiritualidade, consegue se envolver e participar de movimentos? Você foi para a Marcha da Maconha. Eu não sabia que eu participaria daquele evento. Eu fui representando Parnaíba como delegado a um congresso da UBS. Você foi para o congresso da UBS. Congresso da UBS, e lá nesse congresso teve essa Marcha da Maconha. A gente saiu, eu não sabia, muito jovem, estava ali iniciando minha vida pública. Conhecendo o mundo. Mas, olha, ela é muito inocente, eu não tinha essa maldade, sabe? Quando eu cheguei lá, eu falei pro meu líder, que era o Cássio. Cássio, rapaz, onde é que a gente tá? Não é? Porque, de fato, a experiência, ela vem de uma forma tão rápida, tão transformadora, que você fica como que em um sonho. E aí você fez a pergunta, como que um cristão, um conservador consegue participar? Participa, mas por dentro a gente tem um conflito muito grande. Inclusive, os meus líderes cristãos, espirituais, sempre me diziam, enquanto você estiver nesse partido de esquerda, você não vai ter sucesso, porque a esquerda, ela não comunga com o cristianismo, não comunga com os nossos princípios. E, de fato, não comungava. Eu participei desses eventos, muitas das vezes, construindo um debate e me posicionando contrário, sabe? Eu admiro hoje o Cássio, porque foi uma pessoa que, mesmo líder de esquerda, aqui em Teresina, no estado do Piauí, me respeitou, ouviu minha opinião. Você fala do Cássio Borges. Cássio Borges, o Cássio que era o nosso líder à época aqui. Conheço demais, um abraço para você, Cássio. Um abraço, grande Cássio, um amigo que a gente... vão-se os anéis e ficam os dedos, né? E então o Cássio é um amigo. Acima da ideologia, ele é meu amigo, porque soube me respeitar, conheceu minha família, entendeu a minha situação e me preservou em muitos momentos, sabe? Então, assim, eu dizia, Cássio, rapaz, eu sou contra isso. Ele disse, pode se posicionar, não tem problema. Então, esse é o lado bom, é o lado melhor da democracia. Eu tinha voz... Aliás, é o lado bom, mas assim, eu faço questão de fazer esse registro. O Cássio é uma exceção dentro da esquerda, viu? É verdade. É uma exceção. Lá a regra é o cancelamento. Você pensou diferente, não, hoje... pensou fora da caixa, é cancelamento geral. E muitas pessoas que passaram por isso sabem do que eu estou falando. Na esquerda, ou você pensa igual ou você está fora. Eu estou falando de uma época aqui de 10, 12 anos atrás. O avanço das redes sociais modificou muito essa percepção, principalmente a forma de se lidar política no contexto virtual.
Hoje o cancelamento é nítido. Daqui você vai saber. Os comentários que vão rolar depois dessa entrevista aqui, nós vamos ter uma noção do que aconteceu. Mas à época, nós não tínhamos uma força tão gigante nas redes sociais. E aí eu falei dessa situação do Cássio, porque foi a pessoa que estava mais próxima a mim, teve contato com minha família e me respeitou. Se eu me respeitar, o grupo me respeitou. Assim como eu, mesmo discordando veementemente de pautas como, por exemplo, legalização das drogas, a legalização do aborto e inúmeras outras situações, mas eu fui respeitado. Até que, em um determinado momento, eu conheci uma figura política e o entendimento e a maturidade que vai nos chegando, a gente começa a estudar um pouquinho e vai entendendo que aquilo não é o ideal. E aí eu cheguei para as minhas lideranças políticas na época, inclusive foi um rompimento muito forte, porque o Fernando Gomes, o cara que me lançou em Parnaíba, que também era meu amigo, eu tive que dizer para ele, Fernando, a gente vai caminhar agora em direções opostas. Então, eu agradeço o tempo que nós estivemos juntos e vamos, cada um, seguir o seu caminho. Então, aí foi a virada de chave. Eu rompi realmente com a esquerda, eu já tinha conhecimento, sabia que não era de fato o que eu queria para minha vida, continuar num partido de esquerda, não podia mais comungar com aquilo. Falei, agora eu tenho que me posicionar. Mas você falando aí de valores cristãos, falando aí da sua espiritualidade, você é evangélico. Ontem à noite eu assisti um documentário muito bacana da Brasil Paralelo, que é o Brasil evangélico. Eu fiquei assim maravilhado. Eu já sou apaixonado pela Brasil Paralelo há muito tempo. Gosto dos documentários, das abordagens que eles fazem, procurando o máximo de isenção. Não acredito numa isenção de 100% em nada e nem em ninguém, mas eles procuram o máximo possível manter a isenção. E eles conseguiram fazer um documentário ouvindo várias correntes evangélicas, ouvindo inclusive lideranças católicas, e ficou muito bacana. Eu aconselho você a assistir. Não sei se é livre, eu sou assinante, não sei se é possível assistir sem ser o assinante, mas é tão baratinho, rapaz, tão pouco, e vale a pena. Sabe por quê? Porque a Brasil Paralelo é uma das poucas produtoras hoje no Brasil que não entra nesse esquema de Lei Rouanet, não tem recursos públicos, sejam federais, estaduais, municipais. É como a gente aqui. A gente aqui também faz questão de não ter. Não temos nada contra ninguém, mas nós fazemos questão de manter a nossa independência. Porque a partir do momento que você passa a ser financiado por A mais B, ou B, você passa a ter a dever favores, né? E aí é que mora o perigo. Então, assim, a Brasil Paralelo é tão... Eu salvo engano, quando eu assinei eram R$5. Barato. Só para você ter uma ideia, aqui na época da pandemia, eram R$5. E aí venceu, eles pediram para renovar e passou para R$9. Hoje eu pago, salvo engano, R$19 por mês. Isso não é nada, gente. Não dá para dizer que não conquistou. Não dá nada. Hoje não teve condições, hoje não paga uma cerveja se você bebe. Eu não bebo. Mas se você bebe, não paga uma cerveja. Então, assim, e você tem acesso a um acervo, sabe, magnífico. Tem um documentário, aliás, mais de um. Tem um documentário e um podcast sobre o presidente Bukele, lá de El Salvador, mostrando lá aquela Secote, que é aquela prisão que ele construiu para 40 mil faccionados. Aquilo é um exemplo para o mundo e eu acho que vale a pena você assistir. Vai lá, na Brasil Paralelo. Tex, e aí você fez essa virada de chave e você se juntou a que grupo lá em Parnaíba no primeiro momento? No primeiro momento, assim, a gente tem que também, eu faço essa questão de fazer essa divisão do cenário nacional. Quem me fez a virada de chave de fato foi conhecer o Bolsonaro. Falei, poxa, esse cara tem uns discursos meio assim maluco, ele fala aquilo que a gente tem vontade de falar, contra o terrorismo, contra as facções, contra a legalização do aborto. Quem é esse cara? E a gente vai admirando, vai ajustando o discurso, vai concordando mais ainda com aquilo que a gente tem. Mas no cenário local, o Bolsonaro inicialmente foi desacreditado por muitas pessoas. E aí a gente tem que tomar decisões, participar. E aí eu, obviamente, tive que procurar um grupo político para compor, né? Então eu saí da esquerda e me aliei com a direita. Na época eu fui para o PSDB, que candidato a prefeito foi o Tererê. Então foi assim, uma migração de lados
principalmente na cidade de Parnaíba, o Tererê sempre fez muita oposição ao governo do estado. E hoje está junto, né? Hoje é o homem do Porto, hoje é o porta-voz do Porto. Tererê, um abraço para você, vejo seus vídeos aí. Eu só quero saber, Tererê, quando é que vai desencalhar o navio que veio para o navio maior não encalhar? Encalhou mesmo, e eu quero ver esse porto funcionando, viu, Tererê? Eu quero ver esse minério saindo daí. Eu estou meio descrente, mas estou com esperança. Estou com esperança porque eu torço pelo Piauí. Independentemente de qualquer coisa, a gente quer o desenvolvimento do nosso estado. E o Piauí precisa de um porto. Não sei se o porto seria, o local ideal seria aquele, não sei se da forma que foi construído, da forma que está sendo conduzido, mas que o Piauí precisa de um porto, isso precisa. Com certeza. Conta muito para o desenvolvimento. Então foi isso, Douglas. Eu saí de fato, rompi com o PCdoB, e aí foi o ponto final da nossa história lá na esquerda. E daí para cá a gente vem se alinhando. Também fui candidato na eleição passada lá no PL, do presidente Bolsonaro. Fizemos um movimento grande, sempre lideramos as movimentações, as manifestações, carreata, passeata, enfim, defendendo a direita na eleição também presidencial passada. E aí nós criamos essa história, essa identidade com o público da direita e com a direita na cidade de Parnaíba. Tex, você foi um homem corajoso e honrado. Por que eu digo isso? Porque quem está militando na esquerda, mesmo diante de tantas barbaridades, corrupção, provas, contraprovas, se recusa a reconhecer. A tua tomada de decisão foi difícil? Porque eu tenho um amigo que, por mais que eu mostre, né, a corrupção do esquema de esquerda no Brasil, do Lula, do governo Lula, mensalão, petrolão, agora nesse governo, a questão do INSS, do Banco Master, que está todo mundo envolvido. Aí ele chega para mim e diz assim, sim, mas o Bolsonaro andava de jet ski, porque o Bolsonaro... Sabe, essa falta de cognição, ela faz parte da esquerda ou eles usam isso como desculpa? Eu acredito que eles usam como desculpa. Você não vai pegar nenhuma liderança de esquerda que não seja extremamente inteligente. Eles utilizam a massa como manobra. Isso é fato. Por exemplo, agora mesmo eu vi, até publiquei no meu Instagram, o candidato Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL, lendo a carta que o pai, Jair Bolsonaro, escreveu. E aí a esquerda entrou no rebuliço, o Lindbergh Farias, ele já está entrando com uma ação no Supremo por conta da leitura dessa carta. E eu, assim, é muita hipocrisia, porque o Lula, quando preso, ele escreveu 22 cartas. A Gleisi Hoffmann, o Fernando Haddad e toda aquela trupe que ia visitá-lo saía com uma cartinha. Teve até uma jornalista daqui, Cíntia Lages, recebeu uma carta do Lula. Então, assim, eu fico me perguntando como é que você consegue dormir quando você não tem coerência com o que você faz, com o que você fala, com as ideias que você defende. Porque eu não posso olhar para o meu parceiro criminoso e achar que está tudo bem, e um adversário que não cometeu crime, eu enxergar nele o crime que não existe. Esse é o grande problema hoje da esquerda nacional e da esquerda mundial. É o relativismo moral. O que é bom para mim, eu defendo. Mas aquele mesmo peso eu não posso utilizar quando é para me julgar. Então são dois pesos e duas medidas. Pesos e duas medidas. É o relativismo moral. Entendeu? Eu aceito que o Lula possa ter escrito várias cartas, mas eu não aceito que Bolsonaro escreva uma carta para a nação, porque aí ele está se direcionando e utilizando redes sociais de outras pessoas. Esse é o grande absurdo hoje da esquerda. E aí eu volto a dizer, não achem, o público aqui, não achem que a esquerda é desorganizada. Os grandes líderes, eles pensam e pensam a toda hora como eles devem fazer. E aí o camarada que está na ponta, que escuta, que vê o que eles estão dizendo, ele vai assimilando aquele discurso e vai reproduzindo. Então isso é um método, né? É um método com toda certeza. É dividir para conquistar. Tá aí. Essa expressão é legal. Tex,
E hoje você decidiu ser candidato, você foi convidado, você viu as circunstâncias que poderiam te levar a pleitear essa vaga na Câmara, na Assembleia Legislativa, mas você vai enfrentar estruturas fortes lá dentro, né? Você tem deputados do PT, você tem do PMDB que é petista, enfim, como é que vai ficar essa luta? É uma luta desigual? É Davi contra Golias? Como é que vai ser isso? Se nós formos comparar a situação de estrutura, com toda certeza nós estamos numa luta de Davi e Golias. Mas quando a gente traz para o campo das ideias, nós estamos num páreo muito acirrado. Eu não tenho vergonha, medo e nem tenho falta de coragem para debater com qualquer um. Então, quando a gente vai pedir o voto do povo, nós vamos debater ideias com o povo. A gente vai conversar com o povo. Então, ali, todo mundo sai no 0 a 0. É óbvio que a estrutura fala alto, mas nós temos hoje as redes sociais que vão nos dar esse equilíbrio para poder conversar com a população. E a população é inteligente, o Piauí é inteligente. Olha, nós temos uma população esmagadora no estado do Piauí de conservadores. São católicos, cristãos evangélicos, espíritas, enfim, é uma tradição que vem sendo passada de pai para filho, de filho para outro filho, e aí nós temos que reconhecer que nós somos conservadores por natureza, mas a esquerda ela conseguiu se infiltrar, né, os partidos de esquerda dominarem. O que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar com o mesmo método dentro das bases, conversar com as lideranças e mostrar e apresentar uma visão de futuro diferente dessa que se instalou. Por exemplo, o governo do PT no Piauí há quase 25 anos, quais foram os benefícios que vieram de fato para o povo piauiense? Não vamos pensar aqui simplesmente numa política imediatista, como por exemplo os programas assistenciais de governo. Eu estou falando para o povo piauiense, para a juventude, para os pais de família, para os senhores e senhoras do estado do Piauí. Qual foi o benefício de fato que o governo do PT trouxe em 25 anos? Qual foi a prosperidade que o estado do Piauí alcançou? Nós estamos em último lugar em quase todos os números negativos aqui, quando comparado com outros estados. Qual é o índice de desenvolvimento industrial do estado do Piauí? É um dado que o IBGE lançou agora por último. Nós estamos lá na ponta. Aqui no Nordeste, o Ceará está na nossa frente quando se fala em desenvolvimento industrial. Quais são as indústrias que vieram para o estado do Piauí? Quem são os empresários que estão investindo, que estão acreditando nas políticas de governo para o estado do Piauí? O governador não trouxe gente aí do outro lado do mundo para investir no hidrogênio verde? Bom, ele pode trazer a China inteira para comprar o Piauí. É tudo que a China quer. É comprar as terras piauienses, as terras brasileiras, terras com minério, terras raras. E o nosso desenvolvimento? E o desenvolvimento nacional vai para onde? Não fica nada, né? Não fica nada, não sobra nada. Então, assim, O hidrogênio verde são favas contadas, né? Morreu mesmo, né? Assim, morreu no nascedouro. Tem um escritório lá em Parnaíba, mas o projeto, o programa, não conseguiu alcançar suas metas. Mas a empresa não disse que ia fechar as portas? Solat, sim. A Solat falou. E, enfim, é um discurso que, se não houver de fato, Douglas, um investimento pesado, um compromisso de governo, não um compromisso eleitoral, porque a gente tem que saber separar as coisas. E eu vejo política de uma maneira muito coerente e honesta com a população, porque eu faço parte do povo piauiense, Douglas. Eu tenho família, eu tenho uma filha que tem 9 meses, eu tenho que pensar no futuro da minha filha, dos filhos dos piauienses. Como um dia eu tive a oportunidade de estudar numa escola privada, porque graças a Deus os meus pais tinham uma condição. Mas ao mesmo tempo eu tinha primos na família, filhos de tias minhas, tios meus, que não tinham condição de estudar numa escola privada. E aí, é desigual, a gente precisa ter um investimento real, honesto. E a escola pública não corresponde, né? Infelizmente não corresponde. Não tem como comparar. Né? Então, assim, se houvesse um investimento, porque dá para fazer, Douglas, nós temos muito dinheiro investido aqui, o governador pediu muito dinheiro emprestado, mas esse dinheiro deveria ser investido, a minha ótica, na minha visão, dentro de uma política de resultado. E muitas das vezes, uma política de resultado, Douglas, ela não é imediatista, porque o que é imediatista dá resultado político, mas o que é
trabalhado a longo prazo, traz um resultado real de mudança de vida e de história de piauiense. É isso que eu penso, eu quero ver o Piauí desenvolvendo, eu quero olhar para os jovens do Piauí e entender que esses camaradas estão formando e eles estão trabalhando no Piauí porque aqui tem investimento, tem empresário que quer investir aqui, tem condição de não deixar esse jovem Piauí sair do Piauí para tentar a vida no Ceará, para tentar a vida em São Paulo, que hoje, infelizmente, é a grande realidade dos dias atuais. Olha, eu vi um vídeo hoje de manhã, eu estava zapeando, tomando café e zapeando ali, e eu vi um vídeo, são dois influencers, um inclusive é vereador lá em São Paulo e o outro é pré-candidato a deputado estadual em São Paulo, Douglas Garcia, e o outro é vereador. E eles entrevistando uma pessoa na rua e encontrou um piauiense, eu sou do Piauí, aí eu parei para ver por isso, né? E ele disse, e como é que tá o Piauí? Ele disse, o Piauí tá bom, desde que o Wellington Dias assumiu o governo, o PT, a esquerda e tal. Ele disse, você tá fazendo o que aqui em São Paulo? Você vinha atrás de empregos. Como é que tá lá tá bom e você veio atrás de emprego aqui? Rapaz, então esse tipo de contrassenso, esse tipo de hipocrisia é que retroalimenta a esquerda, sabe? Eu vi também lá em... Você lembra daquela mulher que interpelou o governador Rafael Fonteles em Regeneração? Aliás, em Amarante, em Amarante, que ele estava lá e ela disse, governador, aqui é essa conta aqui de energia, eu fiz um sacrifício, coloquei energia na minha casa, no meu comércio, e aí está vindo essa conta absurda e que ele nega até hoje que exista, mas que a gente sabe que está cobrando o ICMS, chamado Imposto do Sol. E a irmã Francisca, que é essa senhora, essa comerciante, ela gravou hoje também vi hoje, quando eu estava vindo para cá, parei no sinal e eu fico ali enquanto o sinal abre, e ela dizendo que não sabe como é que o Lula conseguiu convencer o Nordeste e o Piauí, os 224 municípios do Piauí, que acabou com a fome, se está todo mundo passando fome. É exatamente isso. Então, assim, eu não sei se é a esquerda que é tão organizada e inteligente como você falou, ou é o nosso povo que entrou num nível de idiotização sem tamanho. Porque como é que eu estou passando fome e digo que o Lula acabou com a fome? Mas Douglas... Como é que eu estou desempregado, sou obrigado a ir para São Paulo e chegar lá e eu digo que o Piauí está bem porque o governo é do PT? Mas é exatamente isso. Eles criam essa ideia na mente das pessoas porque você tem um imediatismo de política eleitoral. Não, tá bem, porque hoje a gente pelo menos tem o Bolsa Família, tem isso, tem esse programa que assistencia, então trouxe a luz, que não existia a luz, a energia e tal. É esse discurso que está na mente do povo. Mas quando você para ver os números reais, tá bom, ele trouxe a luz, mas qual foi o avanço real? O teu filho está formado? O teu filho se formou, conseguiu emprego? Não conseguiu. Então, a gente precisa criar uma cultura de alto nível. Não é simplesmente achar que porque está escapando, vou utilizar esse termo, eu estou escapando e estou bem. Não é isso. Nós podemos sonhar e sonhar alto. O Piauí tem potencial, nós temos potencialidades, a gente tem que vender o Piauí para o mundo como o melhor estado do Brasil e nós temos que ter esse orgulho. O estado do Piauí é grande, Douglas. Nós somos um povo, sobretudo, batalhador. Você vai daqui para Parnaíba, a gente passa em várias cidades e aí a gente tem o clima, sente sabe? O clima, né? Sente o nosso clima de sertão, de caatinga e o povo tá lá lutando. O camarada é pobre, mas tá lutando porque tem uma veia de empreendedor, tem 2, 3 vaquinhas, tá tirando leite para tentar escapar. Mas a gente pode investir e o povo pode ter uma vida melhor. Mas basta o político ter o desejo, a vontade, a honestidade moral e intelectual de entregar para o povo do Piauí políticas de resultado. Enquanto não sair desse discurso bobo, eleitoreiro, e não tiver um comprometimento, uma espinha dorsal em políticas públicas de qualidade, e eu não estou falando isso só para a esquerda, qualquer tipo de governo que entrar tem que ter essa preocupação com a política que ela possa dar desenvolvimento para o estado do Piauí. Tex, você está falando aí, mas assim, você vem de uma cidade, ou está numa cidade, mora numa cidade, luta por essa cidade, quer representar essa cidade,
Mas essa cidade não já tem representantes ou não tem deputado estadual lá? Bom, se tem deputado estadual, eu quero que me mostre cadê o desenvolvimento vindo da parte desse deputado ou deputada. Eu quero que o político apresente esses dados. Porque não adianta eu dizer que sou de Parnaíba, que represento Parnaíba, mas as minhas ações não apresentam resultado concreto dentro da minha cidade. A deputada Gracinha não está correspondendo, não leva projetos... Me apresente as emendas e os projetos da Gracinha para Parnaíba. Eu quero ver as emendas dela para Parnaíba. O que ela mandou, destinou de recurso, qual a obra que ela está apresentando. Se não estiver pegando carona nas obras que foram feitas lá no passado com o pai dela e que estão sendo feitas agora pelo atual prefeito Francisco Emanuel. Eu quero ver as obras dela. Quer dizer que esse racha que houve entre o prefeito com a família do senador Monsanta, e por conta disso a deputada não está enviando recursos para a prefeitura? E digo mais, quem rachou foi ela, não foi o prefeito não. O prefeito em momento algum nas falas dele, você vai encontrar ele dizendo que rachei com o grupo. Não, foi a deputada que quando viu o que ela tinha feito, que todo mundo sabe em Parnaíba que quem mandava era a Gracinha. E o que foi que ela fez afinal? O que ela fez? Ela colocou a carroça na frente dos bois. Explica, rapaz. Ela não soube guardar e estar abaixo da liderança do prefeito. Ela entendeu que a posição dela deveria ter sido mantida. Como, por exemplo, ela fazia no governo do pai dela. Todo mundo sabe em Parnaíba. Então ela quis eleger o sucessor do pai e continuar mandando. E aí, meu amigo, você tem que aprender também a respeitar a decisão popular. Porque a decisão popular ela é soberana. Quem foi eleito para governar Parnaíba foi o prefeito Francisco Emanuel. Não foi a deputada Gracinha. E aí o prefeito, quando entendeu, opa, peraí que estão fazendo coisa errada. Isso ele já deixou claro nos vídeos dele. Apresentando para a população os fatos que ocorreram. Não, ele viu que a deputada estava tomando a frente, conversando, dando ordens. E peraí, o prefeito está servindo de quê? Então, ele recuou um pouco, parou, pensou, analisou e disse, eu vou tomar um posicionamento que o parnaibano espera de mim. Vou exercer o poder dado pelo povo e vou tomar as rédeas. E tomou as rédeas. E aí a deputada achou ruim, gravou vídeo dizendo que ele era Judas, era o traidor, que ele tinha rachado e que agora ela estava longe desse grupo político. Aí se apresentou como vítima na situação. Mas todo mundo na Parnaíba sabe o que foi que aconteceu. Tex, deputado federal, Parnaíba tem. Senador, todos os senadores do Piauí são votados na Parnaíba. Essas lideranças, esses representantes no Congresso Nacional, fazem diferente da deputada? Fazem. Você pode ver, por exemplo, questão de deputado federal. Alguns deputados que não são de Parnaíba, mas que estão enviando dinheiro, recursos. Ah, os de Parnaíba não mandam também? Não, os de Parnaíba também mandam. Né? Manda? Tem um deputado federal lá. Sim. Inclusive está lutando agora para conseguir a obra do Piscinão, que é uma obra sofrida. Que é lá do bairro Piauí. Lá do bairro Piauí. É um negócio eu conheço assim, aquela situação. Há 20 anos eu andando por Parnaíba, eu saía daqui às vezes só para fazer na época das enchentes, né? Aquela situação ainda hoje permanece. Permanece. Aí, chove, se chover muito. Aí, exatamente. Só que agora, graças a Deus, houve um trabalho de engenharia, o prefeito identificando essa problemática e também se preocupando com isso, ele chamou e disse, você não é deputado por Parnaíba? Então vamos trabalhar por Parnaíba. E aí juntou com o deputado federal Florentino, a gente tem que ser honesto, né? Tem que dar nome aos bois, né? E reconhecer, e assim, né? Reconhecer. E aí conversou com o Florentino disse, não, prefeito, eu vou em campo e vou lutar. Conseguiu a assinatura da ordem de serviço e vamos esperar que essa obra não seja mais uma obra somente por conta do ano eleitoral. Mas o prefeito está em cima, está fiscalizando, está cobrando e aí nós temos essa esperança de que essa obra seja feita lá na cidade de Parnaíba. Aí eu volto a dizer, os camaradas, amigos, os deputados que estão investindo em Parnaíba hoje, tirando aqui essa obra, a exceção que eu falei do Florentino, da própria Gracinha, eu não vejo recurso dela lá, tá bom? Para ser muito honesto, não estou vendo nenhum trabalho dela nesse sentido. O trabalho da deputada hoje, que me perdoe, deputada Gracinha, é falar mal do prefeito. Isso aí tá ficando feio. Quer dizer que as emendas dela, ela tá direcionando para outros municípios. Eu vou, no decorrer dessa pré-campanha e da campanha, apresentar para a população piauiense aonde ela investiu
esses recursos. Vergonhosamente, o discurso de amar Parnaíba não sai da boca para fora, não se concretiza, porque falta vontade, falta amor de verdade à cidade de Parnaíba. Bom, e aí quem vem, por exemplo, de fora, quem não é parnaibano, investe em Parnaíba, por tem exemplo, amor por Átila Lira, o Jadiel, o Júlio Arcoverde, que são deputados de mandato, que têm enviado recursos para Parnaíba, que têm mostrado a cara lá dentro de Parnaíba e têm comprado essa briga porque acredita que Parnaíba tem potencial e que a gente vai crescer. Veja bem, o trabalho do prefeito Francisco Emanuel lá em Parnaíba é belíssimo. Agora, com a ajuda do deputado Átila e do Júlio Arcoverde, ele fez um programa, Douglas. O que foi que ele identificou passando na rua? Quando estava pedindo voto, prefeito, rapaz, nós temos dificuldade. A mãe de família falando. O meu filho tem problema de visão. A gente faz a consulta, a gente consegue uma consulta. Às vezes até pelo SUS, ou então junta ali, faz um bingo, faz uma consulta com o médico. Aí ele lauda, tá precisando de um óculos, mas a gente não tem dinheiro para conseguir um óculos. O que foi que eles fizeram? Se juntaram, fizeram um mutirão. Agora, pela Prefeitura de Parnaíba, o aluno que é identificado com problema visual, problema de óculos, a Prefeitura dá o óculos para o aluno poder estudar. Antigamente, o aluno tinha essa dificuldade e hoje você tem uma solução. Você vai dar qualidade de vida para o aluno. Hoje o prefeito tem investido, por exemplo, no estrutural. Eu sei que tem locais aí que a estrutura é bem precária, mas o prefeito de Parnaíba está mudando aos poucos. É o resultado real. Todas as salas de aula agora estão sendo climatizadas, todas as escolas reformadas, programa de educação continuada, programa de investimento para os professores, para que eles possam ter uma maior capacitação, os alunos que estão recebendo óculos em casa, os alunos que estão recebendo agora fardamento, estão recebendo sapato para ir para a escola calçadinho, bonitinho, faz parte da farda, o sapatinho. A bolsa, a mochilinha para as costas, para o maiorzinho que já tem condição, puxar uma bolsinha com roda. Então, tudo isso está sendo feito e não precisou simplesmente de eleição. Está sendo feito porque está tendo uma programação, está tendo uma disposição para pensar no futuro das crianças parnaibanas. Nós falamos do deputado estadual, nós falamos do federal. Os 3 senadores da República são votados na Parnaíba também. Os 3 se empenham. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo tem algum tipo de contribuição, mas dos 3 tem um que se destaca inevitavelmente. Ele é conhecido no Piauí como o pai dos prefeitos, e não é à toa esse apelido carinhoso, porque o senador Ciro Nogueira, ele realmente tem se dedicado a investir no estado do Piauí, nos municípios. E é uma conta fácil, Douglas. Você conhece muito bem a gestão do prefeito Francisco Emanuel. Me diga aí, você está falando, defendendo o senador Ciro Nogueira. Então vamos mostrar, vamos falar o que ele já fez pelo município. Ele participa ativamente, por exemplo, dessas políticas que o prefeito tem construído, destinando recursos, emendas. Por exemplo, algo que Parnaíba não tinha e agora tem. Uma máquina de ressonância pública. Ressonância magnética? Ressonância magnética, um dos exames mais caros que tem no mercado da saúde. Né? Um exame com mais de R$700. E foi emenda do curso senador? Destinado do senador Ciro Nogueira, lá na cidade de Parnaíba. Construção de UBS para bairros que não tinham, como Simplício Dias, como lá no Dom Rufino. Recurso destinado ao senador Ciro Nogueira. Escolas, recurso destinado ao senador Ciro Nogueira. Então, assim, a gente vê a disposição do senador Ciro em trazer um recurso. Infelizmente, eu vou voltar aqui agora porque lembrei, a deputada Gracinha o acusa de ser o maestro de uma traição que ela mesma foi quem planejou no coração contra o parnaibano. Agora me responda uma coisa. A deputada Gracinha, isso é uma dúvida, um dia que ela inclusive está convidada a vir aqui, viu, deputada? Se a senhora se sentir ofendida por alguma palavra aqui, alguma expressão, alguma opinião, o espaço está aberto para a senhora. Eu gostaria de saber o seguinte, a deputada hoje ela é aliada do governador Rafael Fonteles. Esse alinhamento dela com o Palácio de Karnak resultou em algum benefício para o município? Para Parnaíba? Sim. Vamos aguardar ela vir aqui e mostrar. Acho que não. Dela para Parnaíba? Então o governo não está investindo no município. Se está investindo,
através da deputada, eu acho difícil. Agora, uma coisa a gente tem que dizer, né? Todo mundo tem a sua parcela de contribuição em algum determinado momento. A Gracinha sempre foi uma mulher que trabalhou muito lá e etc. Tinha a visão, o campo político dela. Agora, meteu os pés pelas mãos, isso é fato. Se afastou do grupo político que elegeu e o prefeito tá correto, tomou as rédeas e tá fazendo uma boa administração, é tão tal que a aprovação dele tá lá em cima. O povo tá entendendo que o prefeito tá trabalhando. Agora, se tem resultado de alguma obra do governo, é uma aliança que está sendo feita com o prefeito. O prefeito não teve medo, porque o prefeito não saiu condenando ninguém lá atrás. Quem condenava era ela, caiu no próprio discurso, na armadilha que ela criou. Tomou o antipetismo lá na Parnaíba, mas ela hoje compõe com o governador. Então não tem a mínima condição moral de defender nada, porque o parnaibano é inteligente também. Todo mundo vê e sabe, Douglas, o que é uma aliança política momentânea, poxa, sabe? Bom, você conhece a realidade de Parnaíba muito mais do que eu, e eu estou percebendo que conhece com profundidade. E deve ser muito conhecido também em Parnaíba pela sua militância como estudante, na sua juventude. Ainda é muito jovem e teve essa experiência, essa passagem pela gestão do prefeito. Mas você quer uma cadeira na Assembleia Legislativa e para chegar lá precisa romper as fronteiras do litoral. E aí, como é que você vai fazer? Eu disse pro Joel esses dias que essa luta, ela é uma luta difícil, mas nós vamos para cima dela com coragem, com garra e determinação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Douglas, é simples. O piauiense vai precisar eleger deputados. E a gente vai apresentar para eles o nosso discurso, a nossa visão, e vamos mostrar para eles que eles podem fazer a diferença. Nós estamos aí há 25 anos, por exemplo, com um governo de esquerda no Piauí, e eu disse quais foram os avanços. Então essa reflexão ela tem que ser levada para a ponta. O piauiense, a população, ela tem que pensar, de fato, eu tenho votado nesses mesmos políticos há tanto tempo, e o que tem mudado? Eu faço parte de uma geração que acredita de verdade na política como uma ferramenta de transformação social, sabe? Eu estive ao lado do prefeito e vi como a gente pode mudar a vida do piauiense, como a gente pode transformar, a gente pode ouvir. Muitas das vezes nós não temos a condição de dar o que aquela pessoa precisa naquele momento, porque é uma construção muito longa. Você precisa dar primeiro uma educação, e depois da educação você vai dar uma oportunidade de trabalho, e com a oportunidade de trabalho você vai fazer a transformação na vida daquela pessoa. Então, o que o piauiense precisa é isso. Nós precisamos de renovação, nós precisamos de uma voz que tenha coragem de apontar os defeitos, mas também que seja humilde o suficiente para reconhecer quando o trabalho está sendo feito. Você disse que a estrutura é pequena, comparada com a deputada Gracinha e com outros pré-candidatos, a sua estrutura, reconhecidamente por você, é pequena. Como levar a tua mensagem aos rincões do Piauí, aqui ao Médio Parnaíba, ao Alto Parnaíba, ao sertão como um todo? Nós vamos utilizar o que nós temos nas nossas mãos. Nós temos a nossa voz, os nossos pés para andar por onde o Senhor nos levar, com a proteção de Deus, e nós temos as redes sociais que nos levam a nossa mensagem, não só ao Piauí, mas ao mundo inteiro. É o palanque moderno, né? Com toda certeza. Eu acredito assim que quem sabe se comunicar através das redes sociais ganha um passo à frente. Você já tinha esse hábito, já tinha essa ligação, as redes sociais já faziam parte da tua vida? A nossa geração é uma geração que ela vai se destacar das outras gerações. Porque nós temos essa facilidade. Eu já utilizava as redes sociais para nos comunicar, para falar com a população, mas assim, é óbvio que nós temos uma facilidade maior do que os políticos tradicionais. E muitas vezes, até mesmo pela ocupação do dia a dia, acabam esquecendo de mostrar como é que é a vida e o dia a dia de um deputado. Mas a população, hoje está entendendo que com o acesso das redes sociais, as informações que são trazidas em tempo real, hoje algo que está acontecendo em Parnaíba, a gente está vendo uma live aqui ao vivo que está rolando lá. Então assim, o discurso fica bem mais próximo do cidadão. E eu vou dizer outra coisa, Douglas, não é um discurso selecionado, é um discurso real. O que eu tô falando aqui, natural. O que eu tô falando aqui, tem famílias que estão lá no sul do Piauí, lá em Corrente, em Amarante, onde quer que seja, e os camaradas pensam como eu tô pensando. As pessoas veem essa mesma dificuldade, as pessoas refletem também, mas que estão precisando de alguém que os conduza. E a gente pode
se apresentar nesse momento como uma voz que vai dar oportunidade para essas vozes que não têm como se manifestar. Bom, estamos chegando ao final, né? Mas foi bacana, gostei muito do seu discurso, da sua história, dos seus projetos, da sua maneira de pensar a política, da sua coragem de com aquilo que você discordava. Isso uma ação, como eu disse lá no meio da nossa entrevista. Muitos hoje enxergam, percebem, sentem, veem, mas ficam com o pé atrás, sem ter coragem de mudar, com medo do cancelamento, com medo da perseguição. Mas, gente, o homem que não segue o seu espírito de visão de mundo, ele não merece estar nesse mundo, né? Bom, agora você vai olhar para essa câmera aqui e você vai deixar o seu recado. O recado para o jovem, para o trabalhador, para o eleitor do Piauí, que vai se ver agora em outubro que vem no direito constitucional do voto e que precisa de esclarecimento para fazer valer o seu voto. Entender que o voto é um direito constitucional, mas antes de ser um direito, você tem que pensar o seguinte: o voto ele não tem preço, ele tem consequência. Deixa o teu recado. Amigos piauienses, eu sou o Tex Willer, parnaibano, e quero falar com vocês sobre a vida e o que ela nos proporciona. E você tem essa oportunidade, e logo mais nas eleições, de fazer essa escolha, de permanecer nessa mesmice ou escolher fazer a diferença. Eu sou uma pessoa como vocês, um jovem sonhador que lutei para me formar, ter minha primeira graduação, que ralei muito para conquistar o que eu tenho hoje, que ralei muito para estar concluindo minha segunda graduação. Daqui a pouco eu vou fazer a minha prova da OAB e eu tenho que estudar como você está estudando, como você está se preparando para fazer um concurso, para fazer a OAB também, como eu vou fazer. E passo as mesmas dificuldades que talvez você passe. Eu sei o que é chegar no final do mês e ter conta para pagar e o dinheiro tá pouquinho. E às vezes a gente até não tem dinheiro e tem que fazer das tripas coração. Eu sei o que é comer ovo com farinha de puba e não apenas em momento eleitoral. Eu já comi capitão. Eu sei o que é viver debaixo, sabe? Os meus pais, eles não me deram a condição de vida as melhores, mas eles fizeram o que eles podiam, porque eles tinham a força do trabalho e acreditaram nisso. O meu pai, ele era quebrador de pedra, carregador de canto de caminhão. A minha mãe, uma mulher do lar. E graças a Deus, a nossa família conquistou o que nós temos hoje, foi com muita garra, determinação, trabalho, suor no rosto. Então a gente tem que viver e dizer para vocês que essa é a realidade de muitos piauienses, mas a gente pode fazer diferente, nós podemos acreditar, nós podemos lutar para ter um Piauí melhor, nós podemos fazer aquilo que esses que estão no poder há muito tempo não estão fazendo. Então se você tiver essa mesma coragem, essa mesma vontade de mudar, junte-se a nós, nos siga nas redes sociais, nos acompanhe, vamos formar uma corrente para mudar o Piauí de verdade, para mostrar que nós, esforçados como somos, lutadores como somos, sonhadores, chegaremos ao nosso objetivo, chegaremos ao nosso alvo. Com a proteção de Deus, nós estaremos lá. E se você, meu amigo, também pensa assim, venha conosco, construa um Piauí melhor, acredite, sonhe, lute e Deus vai te abençoar também. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe o Douglas, que está me oportunizando esse momento aqui de conversar com todo mundo, de mostrar abertamente quem eu sou, a minha origem, mostrar o meu dia a dia, né? Tive ali participando com o prefeito Francisco Emanuel, contribuindo um pouco com a gestão dele, aprendi bastante no setor público e acredito que a gente pode transformar o estado do Piauí, basta querer. Bom, você falou aí em rede social, deixa aí como é que é, arroba o quê? @Tex Willer Oficial. É meio difícil para quem escuta a primeira vez, mas é TEXWILLER, Tex Willer Oficial. Lá no Instagram você vai conhecer a nossa história, lá também tem muito mais sobre quem nós somos e que Deus abençoe vocês, gente. Tá. Vai tomar um pouquinho de água que eu vou aqui conversar com nossos internautas. Dizer para eles o seguinte, olha, você viu aí, Tex está afiado, está com o discurso na ponta da língua. Se você gostou
dessa história, dos projetos que ele apresentou aqui, da visão de mundo, da visão política, e você ainda não é inscrito no nosso canal, se aproveita, se inscreve agora, aciona o sininho para receber as notificações e nos ajuda a compartilhar. Manda aqui o discurso do Tex para o mundo. Manda aí para o teu grupo de WhatsApp da família, do trabalho, da igreja que você comunga, do condomínio que você mora, da associação de moradores. Manda para todo mundo, até porque você não gosta, manda para lá, manda para o teu vizinho que você não gosta, porque ele precisa entender que tem pessoas que pensam diferente, que querem o melhor para o Piauí, tá bom? Bom, você sabe também que toda semana a gente tem um episódio novo e eu conto com você na semana que vem. Tex, valeu, muito obrigado pela presença. Satisfação é nossa. Um abraço, Douglas, um abraço a todos. Valeu!